Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa muito agradável com Eulália Bueno, companheira divulgadora do Espiritismo, autora de 9 livros, avó, trabalhadora dedicada à causa. E Eulália Bueno é nascida em Portugal, na cidade de Espinho, e veio para o Brasil em 1960 e aqui fez a sua terra natal e atualmente reside na cidade de São Vicente. Seja bem-vinda, Eulália Bueno, ao nosso programa Visão Espírita. Muito obrigado, meu amigo. Agora, André Luiz, porque eu só te chamei de Luiz, né? Não podemos dispensar o André, porque afinal de contas, no Espiritismo tem um grande significado. É verdade. Mais uma vez, a alegria de podermos estar aqui refletindo sobre esse tema ímpar, junto com todos a quem dirijo o meu carinhoso abraço. Amigo telespectador e amigo ouvinte, o nosso programa anterior a este tratou do tema e continuará tratando do tema maternidade na visão espírita. Nós terminamos o outro programa abordando com a Eulália o tema que se dar à luz significa ser mãe. A Eulália fez uma resposta brilhante, mas você vai ter que assistir o programa anterior para conhecer a resposta. Agora, Eulália, nós queremos evoluir e avançar nesse nosso estudo. E temos uma pergunta que chama-nos um pouco a atenção para um fato muito atual, né? Que os espíritos que estão reencarnando em corpos femininos nos últimos tempos parecem ter uma certa resistência à maternidade. Você também vê assim? A impressão que nós temos é que isto está acontecendo. Como é que podemos entender que reflexões podemos fazer sobre esta situação? Exatamente como iniciamos o programa anterior, dizendo que os espíritos, no sentido em que compreendemos, não têm sexo, eles, em primeiro de tudo, são espíritos numa escalada evolutiva que os leva a vivenciar, ora, a experiência no corpo masculino, ora, no corpo feminino. Ainda estamos abrigados na terceira ordem. Nós sabemos que o Espiritismo classifica a evolução espiritual em 3 ordens. Na pergunta 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, vamos ver essa classificação, mas estamos na de espíritos imperfeitos, em que, embora o conhecimento do bem, ainda temos mais inclinação ao mal, e também a matéria tem uma valorização muito grande aos nossos pendores. É característica de mundos de expiações e provas como a Terra, casa de espíritos imperfeitos, a competição. A categoria seguinte de regeneração já vai para o processo de cooperação. Então, essa face da competição nos impõe comportamentos de buscar promoção social, buscar relevo. Kardec, para mim, um espírito de uma magnitude ímpar, uma inteligência raríssima, e na pergunta 895, em parte, ele vai nos trazer dos espíritos superiores a resposta a essa questão. Nós ainda somos movidos pelo interesse pessoal, e o interesse pessoal é o maior obstáculo para a efetivação do bem.
Então, a gente chega aqui, é recebido pelos nossos pais, tomados pelos valores materiais, debruçados muitas vezes com sacrifícios exagerados para o corpo, para a mente, para as emoções, fragilizados emocionalmente, e que vem querendo cumprir à risca a forma de ser o melhor possível para nós. E o que que eles consideram, porque a sociedade assim considera, que o ser melhor é dar de tudo. Então, é dar presentes caros, morar num lugar bom, cercar os filhos de cuidados especiais, chamar funcionários extremamente capacitados, que custam caro, que exigem mais trabalho, mais ausência do lar, e ficamos devendo aos espíritos que nos são confiados na condição de filhos, e que Emmanuel ressalta muitíssimo bem no livro O Consolador, na sua pergunta 109, que nos primeiros 7 anos, o espírito ainda se adequando à condição da reencarnação, está ali apto pela dependência física a receber os mais efetivos valores dos pais, que são os valores morais, que são as resistências emocionais. E nós temos deixado os nossos filhos muito à míngua desses valores, temos acobertado a vida deles de valores materiais. Então, a melhor escola, as melhores roupas, os melhores brinquedos, mas, ao mesmo tempo, a grande fragilidade emocional de não aceitar desafios da vida, não aceitar contrariedades, e, obviamente, a maternidade acaba sendo, para esses objetivos, uma intercorrência desagradável. A mulher está na conquista profissional e ela sabe que a maternidade pode afastá-la disso, porque não foi brindada, digamos assim, com os valores morais, com esses valores que ultrapassam os limites da materialidade, ou, trocando em miúdos, vencem a morte do corpo físico. Ela acaba retendo todos os seus interesses no que representa a materialidade. Sabe, Eulália, eu fico, de vez em quando, fazendo algumas reflexões. Se algumas pessoas refletissem que, se os seus pais e as suas mães pensassem como elas pensam, se elas estivessem aqui, se elas estariam aqui. Pois é. Porque é uma reflexão que o momento tem que ser feito, e isso não é feito, né? Parte-se de um princípio de que sempre foi assim. Não era assim. E se você está aqui é porque alguém pensa diferente de você e se dispôs a situações de doação, de dedicação, porque aspirações, conquistas, todos sonham, todos têm, né? E a impressão que tem é que, às vezes, isso não é colocado no pensar de todos. Mas, dentro desse contexto, Eulália, nós temos uma abordagem, de novo, provocativa para nossas reflexões, que diz assim: a pergunta é essa: as mães amam seus filhos? E aí nós continuamos. Ou estamos confundindo amor com instinto? Uma vez que vamos aprender com o Espiritismo que a reencarnação é um processo de justiça. E, visto certas ocasiões, estão à frente adversários do passado, na condição de mães e filhos. Perfeito, André Luiz. Eu até, refletindo em cima da sua reflexão do início, eu acho que nós vamos sendo vencidos pelo cansaço que nos impomos, porque há de chegar um tempo em que os casais que não tiveram filhos, que se preocuparam em elaborar valores materiais,
eles vão envelhecer, vão sentir falta daqueles que lhe poderiam afagar agora a cabeça cansada, o corpo frágil, e hão de perguntar: trabalhei tanto, aquilatei tanto, e para quem fica isso agora? Então, nós vamos nos cansar da materialidade, vamos começar outra vez a sentir vontade de ser pais e mães outra vez, né? E a gente sabe, eu destaquei aqui do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a lição 11, intitulada Berço, que diz: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Isso já é meia resposta andada para a pergunta, porque muitas vezes, através do berço, vamos receber os mais severos adversários do passado. E é óbvio que, ao recebê-los, a sensação, embora bebês, pequeninos que saíram de nós ou chegaram às nossas mãos, isso não importa. Quando a gente experiencia a maternidade, e eu a experienciei tanto biológica quanto afetivamente, nós olhamos os nossos filhos e nem lembramos os meios pelos quais eles vieram ter a nossa vida. Mas é fato que, se há ali um adversário, por mais que o meu instinto me chame à maternidade, o meu sentimento às vezes fica refreado numa espécie de medo de que algo estranho possa acontecer. E aí eu vou expressar esse algo estranho em diversas imagens: medo que aconteça alguma coisa comigo, medo que aconteça alguma coisa com o filho, medo que amanhã esse filho me vire as costas ou venha a se entregar a vícios, a agredir-me, porque aí eu rememoro algumas situações vividas lá atrás. Por isso, Emmanuel ressalta essa fase dos primeiros 7 anos, para que a gente atente à fragilidade daquele ser e saiba que ali reside a grande oportunidade de revelarmos outra face de nós mesmos, se tivermos sido inimigos dos nossos filhos, ou se eles tiverem sido nossos algozes, não sermos mais a vítima, mas aquela que lhe ofereceu não apenas a vida, mas o viver. E o viver é construído de dedicação, de desafios. Eu chamo aqui as pessoas para o Ação e Reação, no seu capítulo 9, a história de Silas, que sintetiza uma situação desse tipo de adversidade, e que vale a pena ser lido, porque o amor, ele se desenvolve, se fundamenta, se concretiza com a convivência, e a convivência vem para que possamos vencer os desafetos, transformando em espíritos com quem nos relacionemos e finalmente amemos. Sabe, Eulália, você fez uma consideração, você insistiu num ponto muito importante, o começo, né, aquele momento, porque você está diante de um ser tão frágil e os esforços são tão grandes por parte das mães, né, por parte da família para com aquele ser frágil, tão exigente, que nós somos uma das espécies que, se ao nascermos ficarmos sozinhos, não vamos sobreviver. Eu acho que isso já é o primeiro exercício que somos chamados na condição de amor, né? Precisamos, no mínimo, da caridade para chegarmos até aqui de alguém. Porque é uma doação, assim, inconteste, né? Nós acompanhamos isso, né? E sabemos que é doação, é resiliência, é resignação, né? Então, é isso que você colocou. Esses primeiros anos de vida, eles são essenciais, né? Mas, infelizmente, né, a gente chega aqui e esquece muita coisa, né? E acaba se perdendo no nosso próprio esquecimento.
Mas nós queremos trazer uma questão para ponderarmos sobre que considerações, já que você tocou em alguns momentos, de algumas sensações que as mães têm, mas que considerações que você pode fazer para as mães que sofrem perda dos seus filhos, lidam com filhos de limitações físicas, que foram abandonadas e esquecidas, né? Às vezes o Dia das Mães para algumas mães é tão triste, é tão sofrido, é tão pesaroso, né? São dias difíceis, semanas difíceis, né? De se lidar, né? Como de mães que viram seus filhos se perderem no caminho, né? Se perderem em atos equivocados, em erros, né? Em situações que são complexas, nós não vamos entrar aqui em detalhes disso, mas eu fico imaginando a mãe de alguém nesta situação, né? Daqueles que cometeram erros morais, né? Vendo seus filhos cometerem erros morais, erros difíceis, situações de muito dolorosas, né? Que considerações falar para essas mães? Porque eu tenho certeza que todas elas, independente da situação, choram. É fato. Vendo você descrever assim, dessa forma, nós fomos sentindo, mas eu acho que realça, que a gente, brincadeiras à parte, a gente diz, o homem é forte, mas deixa ele com febre, põe uma dor de cabeça ou uma gripe para você ver onde fica a fortaleza, né? Eu acho que ser mulher e ser convocada à maternidade, e nós achamos aqui no livro Os Mensageiros, no capítulo 13, Ponderações de Vicente, a assertiva de que existe em nosso lar, existe, e com certeza existe em todos os lugares, atrelada ao Ministério do Esclarecimento, um centro de preparação à maternidade e à paternidade. Como efetivamente a mulher, a partir do instante da fecundação, adentrando o processo gestacional, mesmo ainda desconhecido para ela, o corpo começa a apresentar mudanças que lhe interferem no dia a dia, a mulher por si só, antes de que o filho venha de fato à vida, ela já está diante de situações profundamente desafiadoras. Então, ser mulher já exige uma experiência estoica, algo a que ela tem que se dedicar e que vai angariar com isso resistências tão diferenciadas, porque só uma mãe que aceite realmente esse processo da maternidade passa pela perda dos filhos. Porque a mãe que não quer os filhos, ela não vai sentir a perda dos filhos. Às vezes ela dá os filhos, nem sempre porque não tem por ele afetividade, mas porque precisa renunciar ou sente que assim precisa fazer para sobreviver. E aí entra um instinto que é muito maior do que o tempo que nós vivemos. Aquelas que aceitam filhos com limitações físicas, eles não lhes são impostos, eles vêm pela misericórdia de Deus agasalhados em corações que aceitaram recebê-los. Por isso, às vezes, essa mãe já sofre enquanto os filhos estão com ela, aqueles saudáveis que a qualquer momento vão partir ou de uma doença ou de um acidente, o que já não é normal, porque nós estamos adestrados para ver os nossos filhos permanecerem depois que partirmos. E elas às vezes sofrem porque, no fundo, isso é a prova de que sabem de antemão, a prova a que serão chamadas. Mas eu lembro muito de Chico Xavier, quando ele diz: a prece de uma mãe arromba as portas do céu.
essas mães que conseguem resistir à dor, que às vezes se arrastam durante toda uma vida em nome de outros filhos que permaneceram, ou na honra da memória do filho que partiu. Elas estão avançando numa reencarnação. Acho que a experiência de 2 ou 3, crescendo como espíritos em afetividade, de tal maneira que à frente serão exemplos ou mantenedoras de obras, não apenas para os filhos da consanguinidade, mas para outros filhos de outras mães, porque os enxerga, antes de tudo, como filhos de Deus. E a gratidão de ter sobrevivido e honrado uma reencarnação em que vemos os nossos filhos partirem, é tão imensa nesse coração, que jorra as mãos cheias, iluminando a vida de outras mães com o seu próprio exemplo. Eulália, nós temos algumas frases que vão se tornando repetidas, né? E ela tem uma razão de ser, porque elas têm um significado, né? E uma das frases que se repetem muito é que mãe é sinônimo de amor, né? E quando a gente fala de mãe aqui, a gente fala desta amplitude, desta grandeza de alma, que por mais que a gente tente explicar, eu confesso que eu tenho muita dificuldade para falar, para explicar e dizer isto. Como é que a gente pode traduzir esse sinônimo de amor que é a palavra mãe, mas acima de tudo, aquele espírito que nesta existência ou em outra aceitou a missão de ser mãe? Na realidade, eu acho que mãe é sinônimo da maior oportunidade de aprender o grande mandamento, que é o amor. Então, nós somos provocadas pela fragilidade daquele ser. Aqui na Terra, a nossa infância é mais duradoura, porque ela precisa nos dar tempo de desenvolver esse sentimento, partindo do princípio instintivo de cuidar, para amar o cuidado que oferece aquele ser que lhe foi confiado, né? Então, nós vemos lá a pergunta 188 do Livro dos Espíritos, na nota de rodapé, nos falando de um espírito de um outro planeta mais evoluído do que a Terra, e que diz que, reencarnado há apenas 6 meses no planeta em que se encontra, ele já assumiu tanto conhecimento quanto a responsabilidade na sociedade referente a alguém que estivesse na Terra há 30 anos. Então, a gente vê a misericórdia de Deus, que sabe que pelo berço chegam muitos adversários e nos experiencia a oportunidade de sermos mães, para sermos cativadas para definitivamente amar. Aquela que se debruça sobre todas as dificuldades e ama o filho em qualquer situação, o que desvia do caminho reto, o que é surpreendido pela dependência química ou por outros equívocos, ela ama de qualquer maneira, de tal forma que Chico, quando visitou o pavilhão 9 da penitenciária do Carandiru, onde existiam os mais perversos criminosos, quando saiu, os repórteres lhe perguntaram: na sua visão espírita, o que é que você enxergou lá dentro? Muitos obsessores, ele diz: não, meu filho, os obsessores já conseguiram o que queriam, agora largaram os infelizes. Lá dentro só encontramos espíritos de mães. Então, a mãe, efetivamente, na amplitude da palavra, é aquela que ultrapassou a maternidade
para efetivamente amar. E quando ama, nenhum outro amor se compara ao dela. Eulália, o programa Visão Espírita está chegando ao término desse nosso segundo programa, repleto de uma emoção significativa. Nós pedimos que você deixe ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, uma mensagem e já te desejamos muita saúde, muita paz, muita alegria, muito trabalho na causa do bem e o nosso agradecimento. Só tem uma mensagem que eu poderia deixar. Aquela que a mãe de Jesus, quando desencarnou na casinha simples no promontório de Éfeso, sob os cuidados do filho que o próprio filho lhe designou, que era o apóstolo dedicado, João. Quando o próprio anjo Gabriel, chefiando a caravana, primeiro que anunciou a vinda de Jesus, depois a que acompanhou o momento do nascimento do Cristo, foi o que veio buscá-la em nome do Filho amado e disse: Senhora, teu filho te espera para com ele brilhares no reino de Deus. Mas antes, se quiseres ir a algum lugar, nós te levaremos. E ela foi a alguns lugares. E o último que ela visitou foram as prisões do Esquilino, onde o circo romano fervia de emoções para ver os cristãos que seriam atirados às feras em nome de Jesus, o filho de Maria de Nazaré. Ela tomada de emoção, aquela emoção que só uma mãe de tamanha amplitude pode sentir, aproximou-se dos sofredores, que, no entanto, não tinham nenhuma revolta, que oravam ou que bramiam o sofrimento através das lágrimas, e viu uma jovem que, através das grades, buscava um raio tênue de sol. Abraçou-a e disse: canta, minha filha, canta. Foi a primeira vez que os cristãos adentraram a arena cantando louvores a Jesus. O mundo hoje parece as prisões de Esquilino. Para muitos corações, a pandemia parece que tirou-nos o sol, e as mães aflitas pelos seus filhos rogam a Jesus que os proteja. Mas pensem, ao lado de Jesus, com os braços abertos sobre todas nós, está sua veneranda e amada mãe, dizendo para nós, mães da terra: cantem, minhas filhas, cantem, porque acima de tudo e além de tudo está o amor de Jesus por todos nós. Muita paz e grande esperança a cada coração. Até o próximo programa Visão Espírita. Jesus está no comando, no leme, mas acima de tudo, no amor por todos nós. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.